19 horas, mais uma live. Meu Deus, como passa? Mal eu acabei de fazer a live da semana passada, já estamos iniciando mais uma live. Isso quer dizer que já se foi mais uma semana. Então vamos aguardar o pessoal entrando. Fer Cavalli acabou de entrar. Seja bem-vinda, para que a gente possa entrar no nosso bate-papo dessa semana com uma figura hiper especial. Tânia Rocha, uma querida amiga, mais do que amiga, está eternizada em meu coração. A Tânia tem N qualidades, mas como atriz, nós vamos saber dela hoje muitas coisas. Oi, Nonato. O Lavorato, o querido Lavô, seja bem-vindo, meu querido amigo. Espero que tudo esteja bem aí. E boas vendas esse final de semana, viu? Friozinho, é sempre interessante pizzas. Para quem não conhece a Pizzaria Lavorato, é bom conhecer. Lavorato é um amigo também querido. Bia Couto, existe aí Lavorato 1, 2, 3, de tão importante que é a Lavorato. Eu acho que a Lavorato, até Lavorato 4, é isso, Rê? Oi, Rafa, tudo bem? Joselito Gaza, outro monstro do teatro. Roberto Araújo, seja bem-vindo. O Joselito também, outro monstro. Oi, Herbert, coraçãozinho para você também, meu locutor preferido. É isso aí. Vamos aguardar enquanto a Tânia não entra, nossa querida Tânia Rocha não entra, para a gente poder fazer um grande bate-papo. Eu quero aqui saudar vocês e agradecer mais uma vez a oportunidade de tê-los comigo aqui nessa live. Tá virando aí tradição, espero que... Boa noite, Rafa. Espero que a gente possa continuar com esses bate-papos semanais, quem sabe até virar programa mesmo, porque há uma carência muito grande, né, de discussões de temas tão relevantes como o próprio teatro, né? É importantíssimo. A Tânia acabou de entrar, a nossa convidada. Vamos aguardar o pessoal entrando para que a gente possa chamá-la para esse grande bate-papo. Oi, Tânia. Como eu estava falando sobre a Tânia Rocha, dentro de todas as qualidades que a Tânia tem, uma que me chama muita atenção como artista, né? E para artista, a monstruosidade que ela tem, esse gigantismo como atriz. A Tânia tem uma visão de palco fora do comum e sabe muito bem interiorizar o personagem e sabe muito bem dar vidas ao personagem, né? Dar vida ao personagem dela. Então, essa qualidade que a Tânia tem como atriz faz dela também se tornar essa pessoa maravilhosa. Oi, Felipe Zanoni? Não, é o Felipe Braga, né? É isso aí, Lavô. Muito obrigado por você estar aqui conosco nessa nossa live. Manda aí depois, nós temos que mandar o endereço para a galera que vai querer comer uma pizza hoje. Nosso querido Lavorato, Renato, Pizzaria Lavorato, fantástico, viu, gente? Um amigo do coração, outro ser humano maravilhoso, Renato Lavorato, um grande amigo. E é tão importante falar de amizades, falar de pessoas do bem, falar de pessoas que olham para o mundo de uma forma super positiva, que ainda sonha em dias melhores, ainda sonha em ver um mundo diferente, uma sociedade mais justa, mais fraterna. Então, vocês que estão entrando, muitos dos meus amigos, pessoas que nos acompanham, sabem o quanto a gente luta para isso. Então, especificamente quando a gente fala de arte, é o nosso tema de hoje, falar sobre o teatro, falar da importância dessa arte que faz com que a gente viva dias melhores, que alimenta o nosso ócio, que faz com que a gente possa enxergar em nós mesmos, muitas vezes numa peça, numa grande dramaturgia, enxergar algo e falar assim, meu Deus, parece que tudo isso é real, eu queria que isso fosse mesmo. Ah, tá bem, é o Felipe Zanoni, você está na França, Felipe? Olha, nós temos aí um François, né? O Felipe está na França, se eu não estou enganado. Opa, que legal, um grande ator também. Bom, então, antes de eu chamar a Tânia, eu queria mais uma vez agradecer a todos e dizer a vocês que o nosso bate-papo será muito prazeroso com a Tânia Rocha, nossa querida amiga, atriz. A Tânia, ela é pós-graduada em Arte e Terapia pela Unesp, especialista em Linguagem do Corpo e Psicanálise.
atriz e produtora da CIA em cena de teatro desde 2009, né? Educadora e orientadora do projeto Fazendo Arte na Escola, entre outras peripécias que a Tânia faz. Pois a Tânia, tudo que ela se propõe a fazer, ela faz com total perfeição. Vamos convidar então a nossa querida Tânia Rocha. Vamos convidar a querida Tânia Rocha. Vamos achar. E vai entrando aqui. E vocês sabem, né? Pode fazer perguntas para Tânia Rocha. Morango! Henrique, pegou mesmo, né? Morango. Oi, Hernandes. Olá, deixa eu ver aqui. Boa noite, querido. Pegou esse apelido, né? Vamos ver se não chegou. Cidália, querida, vamos tentar novamente. Eu chamei, mas não entrou a Tânia Rocha. Vamos tentar novamente. Olá, Tânia. Aqui você. Vamos ver se a Tânia me atende. Muito bem. Oi, Cidália. Espero que você esteja bem. Estou aguardando aqui a Tânia. Vamos aguardar. Oi, querida. Oi, meu bem. Difícil. Já lhe chamei por duas. Já lhe chamei. Tá cortando? Chamei por 2 vezes. Tudo bem, Tânia? Tudo bem, graças a Deus. Tudo lindo. Obrigada, viu? Então, lindo. Obrigada. Que isso. Obrigada. Obrigada pelo convite. É muito importante. É legal poder conversar sobre coisas que a gente gosta de conversar. Atriz, mas é amiga da pessoa tão maravilhosa e especial que é a Tânia Rocha. Todos que a conhecem sabem o quanto a Tânia é de bom coração. Um coração enorme. Olha aí, os atores entrando aí, Tânia, a nossa responsa aí entre os nossos amigos. Falar nisso, falar em artes, antes da gente entrar, eu queria convidá-los a compartilhar o meu vídeo que está rodando aí sobre cultura. Muito importante. Nós sabemos o quanto é importante nós militarmos 24 horas em função daquilo que nós acreditamos. A arte como meio de transformação, a arte como qualidade de vida. Tânia, meu bem, eu quero agradecer você por ter aceito esse convite. Eu quero, na verdade, externar aqui todo o meu carinho a você perante todas essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e dizer do fundo do meu coração o quanto eu lhe amo, o quanto você está em meu coração, o quanto eu lhe admiro. Todos os adjetivos possíveis eu posso externar a você, porque você merece. Tá bem? Então eu quero lhe agradecer. A palavra é tua. Vamos falar um pouquinho do teatro, o quanto é importante falarmos dessa beleza de arte que parece que surgiu hoje, né? Né? Surgiu hoje e faz toda a diferença. Então a palavra é tua, meu bem. Boa noite para todos. Gratidão por estarmos juntos. É uma honra falar de uma coisa tão importante na minha vida e na vida de tantas pessoas que tá aí nesse chat aí conversando. Eu comecei muito cedo, entre aspas, no teatro, e quando a gente fala da importância do teatro e dos benefícios, maestro, eu fui uma das beneficiadas com o teatro. Eu comecei cedo, entre aspas, mas eu aprendi muito. E se hoje eu sou uma pessoa que me comunico razoavelmente bem, eu tenho... Um dos motivos é o teatro. Primeiramente, obrigada por você ter me chamado. Eu acho que eu confio muito no seu trabalho e quando você me chama para falar de algo que a gente tem alguns 30 anos de estrada, é porque a gente está falando a mesma linguagem. Então, gratidão. Eu comecei o teatro muito cedo. Eu comecei com 14 para 15 anos. Eu comecei no grupo teatral Quem Diria, em Taboão da Serra. E de lá para cá, eu não parei, eu só fui ampliando. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas me fala se está ouvindo, porque eu não sei como é que está aqui. Olha, Tânia, querida, está um pouquinho baixo. Então, não sei se você pode aumentar um pouquinho o volume. Tá, acho que melhor assim? Melhorou? Eu acho que sim. Mas a galera toda aí pode ir falando se está legal ou não, tá bem, gente? Tá. Vai falando aí enquanto a gente fala aqui. Tá. Eu só vou te pedir perdão de uma coisa, às vezes
eu estou passando a mão nos lábios que eu estou com a boca toda ressecada e rachada. Parece que eu passei Botox. Então, não sei, eu não sei o que acontece. O cara acorda de manhã todo arrebentado, nariz estourado. Eu acho que chegou a idade doenta e agora aguenta, né? Bom, vamos lá, querido. Eu comecei em 90, eu comecei no teatro em 90 pelo convite do Silvio Ribeiro, que fazia parte do grupo teatral Quem Diria, Silvinho, Valtão, Salvador Ribeiro, que vieram de um grupo de escola ali do Laurita. E eu trabalhava com corpo, eu já dava aula de dança, eu cuidava de outras coisas, eu sempre fui atrás, eu parti do corpo, né? E ele me chamou para ir fazer como ser preparadora corporal do grupo. E aí eu cheguei no Quem Diria, nova, ia fazer 15 anos, e eu falei, ok, o grupo já estava há um tempinho, né, eles tinham saído do colégio do terceiro ano e montado o grupo. E aí eu comecei a trabalhar com o pessoal, para tentar preparar o corpo, um pouco de resistência, mas eu fui recebida com muito amor. Logo depois, em 91, se não me engano, a gente ali no Lúcia de Castro, no Taboão, tinha o folk, a Bia sabe bem, folk, Reginaldo, Noel, e aí a gente ia participar de lá, com um espetáculo, uma adaptação do Salvador Ribeiro. E aí uma das atrizes faltou, teve um problema, eu não vou lembrar o nome dela, se a Toninha estivesse aqui, o branco, eu poderia me lembrar. E aí eu falei para o Silvinho dirigia o espetáculo, chamava-se O Homem, foi meu primeiro espetáculo. E aí o Silvinho estava lá, aquela confusão toda, e montando cenário, a gente trabalhando, porque o ofício é trabalhoso. E aí eu falei, Silvinho, assim, eu tenho todas as falas decoradas, eu fiz todas as marcas de cena, o trabalho de corpo. Se você precisar, não vai ser bom, mas eu posso tentar ajudar. Eu posso tentar substituir a atriz. E aí nunca mais parei. Não posso dizer para você, eu acho que foi o meu início no teatro foi substituindo, foi indo apagar um incêndio do grupo Quem Diria, porque era uma necessidade, e aí eu percebi que eu tinha algumas facilidades, por exemplo, eu decorei todas as falas, e aí acabei fazendo. E, ai, Bia, que saudade do folk. Verdade, olha, maestro, trabalhos como folk, que houve naquela época e que levaram e que reuniram tantos grupos, faz uma falta pra gente. Eu acho que a molecada de hoje sente tanta falta desses movimentos culturais que Taboão tinha e era tão forte, e é importante falar, porque foi nesse lugar, nesse festival, que eu comecei a minha carreira, em 91. E nunca mais parei. O Quem Diria, eu fiquei no Quem Diria 11 anos. Foi o meu teatro, foi o meu espaço, o meu teatro, foi a minha grande escola. Eu venho de teatro. O bichinho me mordeu, Zê. Morde nunca mais, né? Foram 11 anos. Eu aprendi muito. O Silvinho foi um ser humano que me ensinou muito. O Valtão já era do grupo, foi uma pessoa que me ensinou muito. E o Salvador também. E desde lá a gente desenvolveu essa coisa de ser autodidata, de estudar os textos, de aprender. De lá eu conheci o Volney de Assis, que o Silvinho levou ele para poder lançar um livro de poesias. Volney, um monstro do teatro, estudou com Eugênio Kuznet, ex-marido, na época já estavam separados, mas trabalhavam junto, da Berta Zemel, e eu fui estudar na escola dele, e lá eu fui aprender, fui formatar um pouco mais o meu conhecimento de interpretação e direção, lá em São Paulo, no Bexiga. Fiquei um tempo no Bexiga. E do Bexiga eu fui para o Teatro Diegos Gomes, eu estudei com os menestréis, com o Deto, com o Candé, Deto Montenegro, Candé, com Oswaldo Montenegro, que fazia parte de canto. Então, só para lembrar, eu estava pensando, eu falei do musical, né? Dos musicais. Eu, na realidade, a minha segunda escola de teatro foi no musical. Porque quando eu fui para o Dias Gomes, lá era um teatro musical. Então, a gente tinha um grupo de professores que preparavam a gente. Tanto que lá eu tive toda a parte corporal, de mímica, foi desenvolvido lá.
E o espetáculo noturno foi um espetáculo que o Dias Gomes, que o Oswaldo Montenegro fazia, que ficou em cartaz e que várias turmas passaram. Eu vim desse lugar aí. Mas a minha relação isso no comecinho, assim, lá 90, 91, 92, 92, 93. Eu fui estudar para lá, mas eu não larguei o que diria era a minha base, então tudo que a gente aprendia, a gente desenvolvia, e a gente trazia os jovens e fazia textos. A gente fazia coisas assim inacreditáveis. Nós tivemos ali, o nosso grupo, a sede era no CSU ali, no Parque Pinheiros. Ficamos ali durante muito tempo, né? Na casa, às vezes emprestada na casa, no quintal de um. A gente, o CSU em si foi muito tempo casa da gente. A quadra virou nosso lugar de ensaio, porque não tinha espaço, não tinha lugar na época. E de lá a gente não parou mais. Aí, por convite do Deixa Comigo, que tinha recebido o convite do seu Manuel da Nova para assumir a Paixão de Cristo em Taboão da Serra, o Zé chamou o Valtão, né, essa amizade já é muito antiga de todos, para ajudar a levar a Paixão de Cristo quando ele assumiu que o seu Manuel da Nova, que fazia, né, a Paixão de Cristo há tantos anos em Taboão, que na realidade criou, né, que iniciou, que passou, né, para Deixar Comigo, ele chamou a gente do Quem Diria para poder ajudar a tocar. E aí eu fui. E aí na Paixão de Cristo eu fiquei alguns bons anos. Interpretando e depois produzindo e depois dirigindo. E essa escola é uma escola que a gente ajudou a criar aí em Taboão da Serra com relação ao teatro de rua, né? Tânia, Eu falo. Tem uma palavra que eu não gosto muito, porque para nós, sabe que incomoda, porque a gente não queria estar nessa condição, mas a gente ouve muito. Isso significa, para você como artista, resistência. Como a gente ouve sempre no segmento artístico, em todos, nós somos resistentes, a gente resiste. Sim. E me incomoda muito, porque como a gente poderia resistir de algo que é tão fundamental para nós e para a sociedade, uma vez que você está colocando toda uma trajetória da tua vida e falando inclusive de oportunidades que você teve desde o início, de pessoas que estavam com projetos fazendo ainda dessa sobrevivência da arte em resistência. Vamos resistir? Vamos resistir. Como que a gente faz, Tânia? Uma vez que se a gente não levar isso para dentro das escolas, se a gente não mantiver esses coletivos, se nós não tivermos esses coletivos ainda vivos, se a gente não tiver um projeto que possa, de fato, abrir e dar a oportunidade para surgir novos atores e atrizes, como que a gente faz para ter novos Joselitos, Tânias, Bias, tem Mayra aí conosco, né? Tem o Bezerra, tem tantos grandes nomes aí, o Felipe Zanoni, que está na França, que está nos assistindo, um monstro de ator. Como que a gente faz, Tânia? Eu não suporto mais ouvir que nós somos a resistência. Não, nós não somos a resistência. Nós deveríamos ser a excelência. Nós deveríamos ser respeitados por saber que nós fazemos, na verdade, não o processo oficineiro que muitos colocam, oficina de teatro, Nós não consertamos nada, Tânia. Nós não consertamos nada. Nós formamos pessoas. Nós trazemos às pessoas a oportunidade de fazer com que as outras pessoas sejam felizes com o nosso trabalho. Desculpa, mas resistência me incomoda muito, né? O Joselito diz aqui, te conheci fazendo a personagem Salomé na Paixão de Cristo de Taboão. Foi. Minha primeira personagem. Quando me chamou, que a gente foi por Quem Diria, essa foi uma personagem. Foi difícil, porque a igreja, né, não era muito favorável, porque é um personagem que tinha uma certa exposição, né, nesse sentido, e a igreja tinha um pouco de receio. Mas a arte é isso, né? A arte está para contar o que tem que ser contado. E aí
finalmente a gente fez, e eu fiz alguns anos Salomé, né? Foi um personagem que ele veio ganhando um pouco de. Ele veio ganhando proporções. Eu fiz alguns anos, fazia Salomé, fazia a produção, que era assim, a gente. Ator é isso, né, gente? É trabalhar, né? A gente faz tudo. Você atua, você maqueia, você ajuda no figurino, você está pronto para tudo. Você limpa o espaço, você prega um prego, é isso. É uma grande oficina de trabalho, né? O teatro em si é uma oficina de trabalho. Você faz... Eu estou falando isso do teatro amador, que é de onde eu comecei, e eu tenho muito orgulho de falar isso, e por isso que quando você fala, é muito triste que a gente tenha que resistir. Porque, na realidade, o teatro é inerente ao ser humano. A criança, ela começa a interpretar na tenridade. Quando ela está na sua ludicidade, que ela brinca de ser outros personagens, ela tá desenvolvendo a capacidade interpretativa. E isso é algo que deveria ser cuidado desde sempre. Eu trabalhei durante muito tempo no projeto Fazendo Arte na Escola, que era um projeto da Secretaria de Educação de Taboão da Serra. E esse era um projeto tão importante, porque ele era um projeto que era... Eu sempre trabalhei muito com educação infantil, Fundi 1 e 2. Fundamental 1 e 2, né, pela linguagem nova. Então, e na educação infantil, a quantidade de criatividade que você vê, a alimentação dessa criança. Na realidade, o professor que trabalha com educação infantil, principalmente na arte, ele tem que ser muito ligado, ele tem que ter muitas ferramentas, porque as crianças, elas devoram, porque elas são muito criativas. Então, quando a gente fala resistência, realmente, eu acho que o teatro, as artes como um todo, que é inerente ao ser humano. A gente é artístico por natureza. A gente nasce interpretando, a gente tem uma facilidade, a gente tem o instrumento todo tá aqui, né? A gente nasce com a nossa corporidade completa. E isso não pode ser dado em algum momento e tirado em algum momento. Eu acho que isso é um processo continuado, que a gente deveria ter. Então, eu, durante todos esses anos que eu fiquei dentro do projeto, eu fiquei alguns anos no projeto, até ele terminar, o que eu vi de resultado de trabalho, que eu vi de mudança de comportamento dessas crianças, principalmente as crianças que estavam no Fundamental 1 e 2. A educação infantil, isso era um mar de brincadeira e de possibilidades, né? Que era ali que elas experimentavam. Mas quando no Fundamental 1 e 2, 9 para 10 anos, de 8 para 10 anos, as crianças tinham possibilidade de elaborar figurinos, elaborar uma maquiagem, pensar nos personagens do cotidiano. Essa palavra de ver esse é meu pai, minha mãe, como é viver ou tentar experimentar ser dessas pessoas que eu conheço. Isso para eles dá um... Aí no futuro você colhe isso, porque as pessoas quando vão, independente da profissão que elas vão exercer no futuro, e elas vão falar em público, ou elas vão interpretar um texto, a interpretação está ali, nasceu ali, nesse lugar gostoso, né, nesse berço gostoso. Então, eu acho que não tem que resistir. Eu acho que a gente já existe, a arte já existe por natureza. Precisa ser estruturada e tem que ser cuidada como algo extremamente precioso. Porque hoje a gente tem, e eu posso falar da minha área também de continuidade, hoje a gente tem tantas pessoas que têm tantos problemas emocionais, muitos deles estão diretamente ligados à falta de expressão. Eu falo que as artes expressivas, ela serve para tirar a pressão das pessoas. E essa pressão interna são todas as questões. Então, o teatro, a dança, a música, mas principalmente essas artes mais expressivas, que utilizam o corpo, a voz, o movimento, a expressividade, elas têm que estar ligadas ao desenvolver do ser humano, desde sempre. Você tem que aproveitar ali na eternidade as crianças com esse processo todo criativo e lúdico, e você tem que fomentar. Você tem que adubar, né? Nós somos plantinhas, né? Nós somos plantas, então a gente precisa ser adubado no dia a dia, constantemente. Sim. E me diz uma coisa, Tânia, quando você coloca todas essas funções que a arte ela acaba nos dando, porque eu estou falando como artistas, para levar isso às crianças, para levar isso aos jovens. Você sabe que eu vejo dentro de um plano espiritual, independente da religiosidade de cada um, já tive a oportunidade de falar isso com você, e parece que todas as estruturas segura com que os artistas e a arte
ela não consiga se expandir, porque sabe no tocante o quanto a arte ela é importante para a existência do ser. E aí, quando você fala, por exemplo, nesse desenvolvimento, olha só a música, quando você pega a criança, você desenvolve a lateralidade, você mexe de fato com a questão cognitiva da criança, você faz com que ela seja trabalhada a questão motora dela. Então, quer dizer, por quê? Porque o tratamento que é dado à arte e aos artistas é de uma forma tão pequena, tão pífia. Por que isso é feito? Só pode acreditar, eu só posso acreditar que isso seja coisa do outro mundo. Porque a importância de tudo isso que você está colocando na vida da criança, na vida do jovem, eu percebo aqui dentro da associação, pode pegar com todos que trabalham com a arte para ver se não vai impactar. Olha, quando você falou do desenvolvimento, da questão da expressividade, da identificação com o teatro, nós tivemos a oportunidade, eu e a Abigail, de trabalharmos durante muitos anos, e você a conhece. Sim. Ela fazia o inverso, e muitos de vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo também passaram a conhecer a Abigail, que era chamado do teatro escola, de uma concepção que eles tiraram dentro de uma visão antroposófica, aquelas coisas todas, e onde não se dava ao menino que tinha esse potencial artístico o melhor personagem, mas dava a ele o personagem que ia corrigi-lo, dar a ele um novo norte do que precisava ser trabalhado nele. Então, olha que coisa maluca. Nós estamos falando do teatro que trabalha aquilo que é a facilidade do potencial do ator, da atriz, e também o teatro trabalhando naquele que tem dificuldade de se expressar, que tem dificuldade de se colocar no palco, de se posicionar no palco. Muitas vezes, um menino ou menina, ele não tem visão de lateralidade, ele não tem noção, né, de palco. E tudo isso, quando ele se envolve com isso, ele vai aprender e leva para a vida futura o quão é importante ele estar envolvido com o teatro, com a dança, com a música, enfim, dependendo daquilo que ele se identifica. Está chovendo aqui perguntas, podem mandar. O Neizão, Ney, esse também outro monstro sagrado, Walter Lins também, outro monstro sagrado. Por isso que eu falei esses dias no vídeo da Taboão da Serra, tem atores e tem artistas maravilhosos, né? O Ney, os atores lançam, cruzam, cabeceiam ao mesmo tempo, né? Boa, Neizão, né? Fazer o quê? Mas eu acabei, não sei se você já tinha entrado na live, eu tinha falado para a Tânia que eu não gosto da palavra resistência, porque isso para a gente machuca, a gente tem que ficar resistindo a tudo isso, e a gente sabe o quanto nós somos importantes. O Walter, o ator no Brasil, historicamente, tem que se produzir e ainda entra no trabalho de grupo cada vez mais importantes na carreira de todos. Beijos, Tânia. Então, o ator no Brasil, vou repetir, o ator no Brasil tem que se produzir, né? E entra o trabalho de grupo, cada vez mais importantes nas carreiras, né? O Ney, novamente, o teatro amador é o grande celeiro de formação de grandes atores e atrizes no Brasil inteiro. Uma pena que o Estado nunca tenha reconhecido as artes como dos pilares fortes e formadores, né? É que vai escrevendo... Infelizmente. Infelizmente, ainda não chegamos nesse lugar, né? Quando a gente fala de teatro de grupo, e aí, assim, eu só existo enquanto Tânia, artista, porque eu tive um grupo que me acolheu. E eu tenho um grupo hoje que me acolhe, que é a Companhia em Cena. E eu tive um grupo que é onde eu nasci, que é o Grupo Teatral Quem Diria. Então, assim, se não fosse o teatro de grupo, e o teatro de grupo de onde eu nasci, veio da escola, veio de incentivo da escola. Então, assim, e é isso, né? Se a gente não tem os grupos, os lugares que você possa desenvolver sua arte, aprender a gostar, a ter prazer para que você possa continuar e fazer a sua história e continuar. Se você não tem os grupos que possam te absorver, que você possa trabalhar, que você possa criar uma estrutura dentro desse coletivo, a gente é meio que um ser solto. Então, a gente tinha, há alguns anos atrás, ainda essa cultura
estrutura do teatro de grupo muito foi fortalecida. E a gente também foi perdendo um pouco isso. Existem, graças a Deus, ainda alguns coletivos. A gente sabe da dificuldade. E quando o Walter Lins fala da dificuldade, de todas as coisas que a gente tem que fazer, e quando ele fala da importância, né, de se produzir e de ter incentivo para a formação do ator, é isso, porque a gente tem vontade. Tem pedras preciosas em cada canto desse Brasil, desse município nosso, porque é muito forte o potencial artístico, principalmente na nossa região, Maestro. Agora, para onde escoar isso? Para onde escoar todo esse trabalho? E escoar, que eu digo estruturar. Você precisa estruturar. E como a gente pode estruturar isso? Se hoje em dia, a gente não tem hoje os coletivos. É muito difícil, a gente sabe disso, porque eu faço parte da Companhia em Cena, e a gente sabe como é difícil manter um espaço, o Orias, que é o nosso, né, a pessoa que nos permite, possibilita isso, o coletivo que tem que estar unido, e é isso, você faz um esforço danado para continuar atuando. E mesmo assim, com toda a dificuldade. E quando não se tem um coletivo, você fica uma alma desesperada por trabalhar a sua expressividade e compartilhar a sua arte sem ter um porto seguro. A gente precisa de formação, a gente precisa de escola e a gente precisa de abertura, retomar a importância disso, porque o teatro, eu vou falar, é o que eu tenho. O teatro, para mim, foi primeiro, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Apesar de me expressar muito bem fisicamente, eu sempre fui da área do corpo, eu parti do corpo. Então eu me expresso muito facilmente fisicamente. Mas na hora que eu ia me expressar verbalmente, a minha vergonha era tanta que eu tinha dificuldade. Então, assim, tanto é que meu primeiro contato com o teatro foi na primeira série. A professora Silma. Eu dançava muito e ela falava, Tânia, vem fazer esse espetáculo. Um espetáculo que falava sobre questões da visão. Eu tinha 7 anos. E foi lá. Tanto é que eu não esqueci o nome dela, porque isso foi tão importante para mim que eu fiquei com essa vontade. Continuei a minha trajetória e fui para o teatro. Entende que, assim, isso marca a gente? Então, pensa num trabalho de formação, um trabalho continuado, estruturado. O que a gente vai ter aí de pessoas e de artistas para a vida? E o que a gente já tem, né? A gente está falando de nomes aí, de tanta gente que está linda nesse chat aí, que vontade de trabalhar com vocês. Gente, meu Deus do céu, é tanta gente que eu queria tanto estar trabalhando, mas como? Né? Falar nisso, maestro, eu preciso agradecer publicamente, porque em 2013 a gente teve a oportunidade de trabalhar com a maioria dessas pessoas que estavam em Itabuna. Então, assim, 2013, né, que foi o Homem de la Mancha, foi muito importante. Para mim também foi um marco na minha história, porque lá eu pude contracenar com muitas pessoas, primeiro que eu admiro, primeiro que eu amo, segundo que são pessoas que acompanharam, que nossas trajetórias se cruzaram e se cruzam. Então, em 2013, quando você fomentou, eu sei que foi um fomento seu, foi um desejo seu de trazer esse movimento para Taboão da Serra, e que chamou a Abigail, que é uma querida, que é um ser humano iluminado, e a gente pôde fazer esse trabalho, esse espetáculo, e como isso foi importante, marcou tanto que hoje, quantos anos depois, quando a gente fala, eu falei isso com o Joselito esses dias, quando a gente fala, a emoção chega na gente, foi tão forte, e foi um processo de 6 ou 8 meses, né, de preparo, e foi tão importante. Então, como ficar sem isso, gente? Como não estar nesse lugar? Não tem. Posso dizer uma coisa, Tânia? Diga. Na minha eloquência, se depender de mim, vocês estarão nos palcos tão breve. Porque oh, meu Deus! Eu tenho muitas ferramentas, eu tenho muitos amigos como vocês também, e isso aí é uma questão da gente criar uma viabilidade para isso apenas. Nós temos, na verdade, e não fazer por resistência. Como eu falei lá no começo da nossa live, nós temos que fazer, e fazer com consciência, e fazer com que aqueles que estão ou que devem investir, entender a importância do nosso papel dentro da sociedade. Nós vamos fazer sim, nós temos que fazer. É uma questão do alimento mesmo para a alma, não só nosso como artistas, mas principalmente como você acabou de dizer, trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Eu disse no começo, me desculpa, eu estou com a boca tudo rachada, não consigo nem falar, né? Me estourou toda a boca. Taniúcha, se você me permite, para quem não sabe, eu tenho o hábito de chamá-la de Taniúcha, mas é Tânia Rocha.
E fazer o quê, né? Quando a gente chega à intimidade, não tem, né? Mas tudo bem. A Tânia, vamos lá, está caindo aqui, olha. Até com todo respeito ao nosso querido Kleber, né? O Kleber, que eu chamo ele de Kleber. O Kleber diz, o Kleber Marcelo, se nem a educação é levada a sério pelos governantes, quem dirá as artes, né? Então é isso mesmo. As artes, então. O Ney, nosso poeta, monstro sagrado. Taboão teve grandes experiências das artes coletivas, a UTT, que é a União Teatral de Taboão da Serra, né? O Homem de La Mancha, isso prova que a saída sempre será coletiva e socializada. O ser humano é coletivo por natureza, tá? Olha aí, coisa linda, né? Coisa linda. Essa é uma outra potência. Oi, diga. Essa é uma outra potência que o teatro faz. Reunir pessoas, criar identidade, né? O teatro tem essa força, é um dos benefícios, né? Essa coletividade. Você aprende a trabalhar em grupo de forma quase intuitiva, né? E aí você aprende a reconhecer no outro qualidades, defeitos, de uma forma de convivência. Porque você não está dentro de um formato fechado, você está num formato expressivo. Então, expressar. E aí, essas diferenças, quando você coloca no caldeirão das interpretações, das possibilidades, te faz entender melhor o mundo. Esse coletivo do teatro te faz entender melhor o mundo, os outros coletivos. Oi? Cortou? Voltou. Tem alguém aí? Na verdade, eu tenho um problema, Tânia. As pessoas às vezes ficam ligando e acabam tendo esse problema. Vamos lá, voltamos. Então, eu estava falando do coletivo, né, da importância desse coletivo. E quando os meninos falam da União Teatral de Taboão da Serra, foi um marco também, né, a União Teatral. Eu participei pouco do processo, eu comecei o processo quando a Mauri Alvarez veio, e aí depois como eu estava no teatro, eu estava no Quem Diria, e eu estava estudando em São Paulo, então assim, só que esse trabalho, ele deu uma formatação, né, ele deu um ânimo, para que as pessoas pudessem continuar depois nos núcleos que a UTT formou. Então, assim, só que é engraçado, né? Parece que a gente trabalha com ciclos. Nós tivemos ciclos maravilhosos e depois a gente também entrou em ciclos também de nada, né? De nenhuma produção, de nenhuma possibilidade. A gente ficou apenas com a Paixão de Cristo, né? Que com muita dificuldade a gente levou durante alguns anos, né? Então, eu acho que a gente não pode mais viver de ciclos, não. De vez em quando a gente tem um ciclo e aí consegue produzir arte, teatro no município. Eu acho que a gente precisa de algo continuado, de verdade. Porque não dá. Chega. Na verdade, Tânia, esses ciclos, se você fizer uma analogia aí, e todos possam acompanhar esse próprio pensamento, ele está sempre envolvido ao processo eleitoral ou a um período dentro de uma gestão que apoia ou não apoia. Nós temos que correr mesmo, de fato, de buscar recurso ou apoio, às vezes, do poder público. Porque, dependendo da pessoa que não tem essa sensibilidade para as artes, ele jamais vai nos enxergar. Entendeu? Então, nós temos que ter pessoas que tenham sensibilidade para o segmento artístico, para poder fazer essa militância constante, para não deixar cair nesse ciclo de períodos, de mandatos, terminou. Isso acontece no Brasil inteiro. Eu estava falando no dia de ontem, eu dei uma entrevista sobre o mundo de bandas e fanfarras. E é a mesma coisa, Tânia. A banda que estava no auge no município, mudou o governo, aí o que acontece? Não é simpatizante pela banda, porque a banda era do governo anterior, acaba com a banda, os instrumentos ficam parados, as crianças ficam, a Deus dará, aí volta daqui um tempo, reestrutura a banda, e parece que nunca a banda toca. A banda não toca. Não, né? Toca. O Luiz Bezerra, o nosso querido Luiz, somos iluminados de trabalhar com a arte para viver ou sobreviver nessa loucura que está o mundo, só se adaptando.
É. Aliás, esse ano é um ano muito, esse ano, né, esse ano com toda essa problemática, com a questão da pandemia, é, a gente se afastou dos palcos, né, as artes, né, o espaço do artista foi e é o último segmento, né, que está voltando para a cena. E como sobreviver, né? Como sobreviver sendo É, artista no Brasil, sendo que para tudo já é difícil. Quando você tem algo para fazer, um espetáculo ou alguma coisa na continuidade, nós somos os últimos. Nós vivemos da arte, né? A gente não tem por onde. É o nosso trabalho, o nosso ofício é a arte, é o teatro, no caso. Como a gente sobrevive? E aí, quando você fala de gestão, que quando entra gestão, sai gestão, ciclos que começam e terminam, eu acho que há outras formas de estruturar as questões da arte no Brasil que não sejam só por gosto deste ou daquele. As leis estão para isso. E eu acho que as leis servem para isso. Não só as leis. E as leis que apoiam o coletivo. O coletivo, e aí eu volto a falar do grupo, do trabalho de relevância, do trabalho de formação. Então, a gente precisa de um pouco mais de cuidado, de um pouco mais de jeito, e a gente precisa estudar. Eu acho que quem está para a cultura, está para a arte, e nós, artistas, precisamos, e isso a gente aprendeu no Tapa, viu, maestro? Quem é de teatro de grupo, quem já participou de grupo, sabe? Quando a gente aprende a ser artista, desenvolve suas habilidades, põe a sua arte para fora, comunica com as pessoas, trocam experiências. Só que a gente precisa saber fazer mais. A gente precisa saber escrever projeto. A gente tem que saber fazer orçamento, a gente precisa entender de leis. É uma loucura o universo que o artista passa, porque ele não dá conta de tantas partes que ele precisa entender para ele existir. Porque a gente, para poder estar vivo, para a gente poder fazer a arte, a gente precisa de ter como, a gente precisa de subsídio, precisa de receber, porque a gente trabalha com isso. É muito estranho, né? Você é artista e trabalha com o quê? Eu ouvi muitas vezes, você sabe disso, e todos que estão aqui e que são artistas, tem que se virar em mil, como a Flavinha está falando, tem que se virar em mil, infelizmente. A gente tem. Eu falei no começo que a arte é inerente ao ser humano. A criança nasce artista, nós somos artistas por natureza. Nós nascemos com todas as partes dessa grande engrenagem que é o teatro, que é a arte em si. Só que a gente vai perdendo com o tempo. E quando a gente decide, a gente encontra ou é mordido por esse bichinho do teatro e decide que a gente vai viver da arte, das artes como um todo, a gente não encontra condição. E aí eu falo que a gente acaba tendo que fazer subempregos. Isso é péssimo, só de pensar. Subemprego. Você é artista, mas você precisa arrumar um emprego. Eu fiz isso anos da minha vida. A Companhia em Cena sabe disso, porque a Companhia em Cena também, para poder viver. tá dando uma travadinha, mas a gente volta. Um pouquinho. Deu uma travadinha, não sei se é minha ou é dela. Vamos lá, vamos aguardar. Bom, voltou. Tinha dado uma travadinha aí. Travou? Oi, voltamos. Ô Tânia, mas você sabe que o que você está dizendo não é muito chato, porque não é só também o ator, o atriz. No Brasil, por exemplo, quando se fala em maestros, tá? Sim, Tanto é que se fala maestro, maestro é todo músico. Mas hoje a gente ouve muito falar nos Estados Unidos em conductor, aquele que conduz, conduto. né? Sim. Ou regente, ou diretor artístico. Como que você faz para você dirigir uma orquestra, que é uma grande empresa, ou como uma companhia de teatro, ou você como uma diretora de teatro? Você tem que buscar recurso, você tem que pensar em todos os atores, você tem que pensar em toda a estrutura, e você tem que ir para a coxia ou para a sala para bater texto ainda. Então, quer dizer, Sim. como que você se entrega 100% para essa obra? Então, por isso que hoje são poucos maestros no Brasil, de fato, com nome aí, com referência internacional. Aqueles que chegaram a isso é porque eles tinham uma estrutura de alguém que faz o ensaio da orquestra,
que tem o assistente de palco, que tem o holding, que tem... E o cara está em casa estudando a obra, porque daqui meia hora ele tem que fazer o ensaio da orquestra. Ele está estudando, está pensando em toda a estrutura do espetáculo, porque daqui a pouquinho ele tem que dirigir o espetáculo. Então, quando você fala isso, a gente volta novamente no início da nossa live. É uma resistência, por isso que eu não gosto dessa palavra. É uma luta. Uma quando luta. você tem que fazer uma lei, você tem que ficar discutindo. Por exemplo, em Taboão da Serra, nós sempre discutimos isso. Lei de fomento. Né? A gente fala do Fundo Municipal de Cultura. Cadê um Fundo Municipal de Cultura? Cadê a comissão? Não tem. Então, é uma luta, por isso que a gente fala, a gente dá um passinho. Como que é o Silvinho? Como chamava o nome dele? Que era pezinho pra frente, pezinho pra trás. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Lembra desse personagem? Lembro. Um Então, passo e volta dois. meu Deus do céu, como assim? Século XXI, que sociedade maluca. Como a gente vai dar seguimento a isso? Como nós vamos tirar o celular da mão das nossas crianças? E quando vai surgir novos atores? Quando vai surgir novos atores, novas atrizes em Taboão da Serra, novos músicos? Então, se a gente não tiver... Porque se a gente for embora amanhã, então acabou? Então, eu fico pensando que como a gente pode... E aí eu acho assim, há uma responsabilidade, entre aspas, a gente que está há muito tempo, e essa live está cheio de pessoas que estão há muitos anos aí no trabalho com as artes, lutando e sabe toda a dificuldade que é. Eu não sei, a gente precisa de um pensamento mais organizado nesse sentido, e não só um pensamento. Quando a gente fala de leis, maestro, porque o teatro, as artes no Brasil tiveram durante um período, o Ney lembrou bem, direcionada para uma classe social e que a grande maioria não tinha acesso. Hoje a gente tem possibilidade de afetar no lado do afeto, né, de atravessar uma grande parte, mas ainda tá ainda muito no campo da não importância. Eu não vejo a arte, para mim, dentro desse... Eu fico pensando muito com relação... Enquanto a arte for tida como entretenimento, é maravilhoso. Como alimento do ócio, da criatividade, maravilhoso. Mas a gente precisa entender também que a arte ela tem uma ligação direta com a saúde psicobiofísica. Eu ia falar saúde mental, mas é psicobiofísica. Porque a arte, ela cuida, ela dá conta de algumas coisas... que o ser humano não tem nem percepção disso. Então, enquanto a arte também não for levada nesse lugar, talvez as nossas autoridades não entendam da importância. Então, assim, vai fazer lei para algo que eu não considero que seja importante? Entende? Eu acho que ainda está no campo do supérfluo. E não é. Não é. Se hoje nós temos uma gama de pessoas que estão aí, que são os adultos de hoje, e que têm facilidades e que podem conversar discernimento, eles conseguem... por conta das artes. De alguma forma entrou em contato com isso. Augusto Boal fala que todo teatro é político. Então, assim, não adianta. A gente já é por natureza. A gente já está por natureza. Então, assim, como a gente pode... É natureza. Então, assim, é natureza nossa. Então, eu acho que essa organização... primeiro que eu acho que quem é artista precisa estar fazendo arte. Então, assim, e eu fico desesperado quando eu vejo um artista com tamanho talento, e olha que eu conheço muitos, que eles têm, que é o que eu falei logo no começo, que desviar a sua potência para fazer algo paralelo, porque não consegue viver do seu trabalho. Então, assim, isso é a primeira coisa que é difícil de pensar. E agora, como estruturar isso? Né? Como a gente estrutura isso? É uma luta, é muito difícil. Então, desviar a sua profissão, a sua arte, o seu talento, a sua vocação, para ter que sobreviver com uma outra coisa. Não é difícil. Eu acho que é romper com o humano. É tudo que o teatro, que as artes nos dão, de benefício, de formação humana, as expressividades como um todo. Quando você não pode viver dela, é romper com isso. Eu dou
É a natureza nossa, e aí a gente tira, porque não tem estrutura, porque não tem pessoas que pensem, e aí eu tenho que falar, políticos, estruturas governamentais que enxerguem a arte neste lugar. Porque se você não enxerga nesse lugar, você não vai dar importância. E é isso que falta. Eu acho que a visão está um pouco... É distorcida desde sempre. É para beneficiar outras coisas e não é para beneficiar o ser humano. A gente tem, antes de tudo, o ser humano atrás disso. Então, mas isso é uma questão histórica. Eu que dou aula de apreciação musical, eu começo falando desde a Idade Média, e quando chega no Brasil, por exemplo, nossa, daí é algo que tem, assim, muito o que dizer, e os meninos e as meninas ficam até assustados para saber que tudo nosso começa ali com o índio, com os negros, e a nossa riqueza musical, né, começa ali. E você vê que tudo é distorcido, 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 aonde você pega aí uma folia de reis, por exemplo, e o menino, às vezes, tem preconceito. Por quê? Porque Meu Deus. foi tipificado isso para ele como uma questão de religião. E, na verdade, você, por exemplo, aonde chega o nosso pandeiro, que o pandeiro é paquistanês, ele chega em pé, com a folia de reis sendo tocada em pé. Jura que você falou de pandeiro? Eu só tenho 3 aqui. E então, olha, essa semana, misericórdia, eu comentei isso com meu tio, porque meu pai era de folia de reis, né? Eu venho de família de folia de reis. E o meu tio estava aqui, meu pai não é mais vivo, né? Meu pai. E aí eu falei para ele, engraçado, eu trouxe meu pandeiro um dia pro meu pai, falei, pai, olha, tô aprendendo a tocar pandeiro, mas eu sei que você tocava. E eu dei na mão dele. A primeira coisa que meu pai fez, eu achei muito engraçado, que ele levantou o pandeiro. E ele tocava com o dedão. E aí eu falei, pai, ele falou, é assim que se toca. E aí eu falei, nossa, chegou assim pra gente. E aí, é isso, né? E o que eu estou querendo dizer, quando você coloca isso, que gostoso, né? Você viu que acho que houve aí uma fusão aí, né, da ideia. Porque a gente respira cultura. Porque nós não somos aventureiros da arte. Nós não somos aventureiros da arte. Nós sabemos, como ser humano e artistas, o quanto é importante o nosso trabalho. Né? Tânia, nós temos 8 minutos para terminar essa live maravilhosa. Miséria! Tem uma questão aqui, o Ney diz, políticas públicas de cultura que garantam a produção artística de todos os segmentos. A arte não pode ser tratada como mercadoria. Antes de ser mercadoria, deveria ser um direito. Muito bem, bravo, Ney. Muito bem. Tem uma travadinha agora também. Tânia. Vamos esperar um pouquinho aqui. Tânia. Vamos esperar um pouquinho. Estava indo tão bem a nossa live aí, a internet. Voltou? Não. A Tânia saiu. Eu vou chamá-la novamente. Antes que a gente... Não podemos perder essa... Meu Deus. Tânia. Senão a gente perde essa live. Vamos... Oi! Voltou! Ai, Tânia. Ai, que loucura! Olha, eu fico desesperado com essa questão da internet. Internet! Dá vontade de quebrar o aparelho. Não quebre, não quebre. Tânia, oi. eu gostaria muito. O pessoal está falando que pena terminou a nossa live. Eu quero mais uma vez, Tânia, agradecer do fundo do meu coração você ter aceito esse bate-papo. A gente, futuramente, eu estou pensando, inclusive, muitas das pessoas falam, vamos fazer um programa. A cidade de Taboão da Serra precisa ter alguma coisa no segmento cultural. Talvez nós temos um programa semanal, trazer os artistas, o sarau, precisa fazer alguma coisa. Vamos, maestro. Alguma coisa. Eu penso ter uma sala de encontros dos artistas, porque nós temos que invadir a nossa praia. Oba! Praia é nossa e precisamos invadir. Então, muito obrigado, meu bem. Você sabe o quanto você está em meu coração e você é um monstro sagrado do teatro em Taboão. A todos vocês que nos assistiram, os nossos queridos amigos, atores e atrizes,
obrigado por estar conosco. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais e tão logo nós voltaremos aí num grande bate-papo. Eu queria agradecer a todo mundo, a todos. Eu tenho até medo de falar, esquecer de alguém, a toda a companhia em cena. Eu queria agradecer e, assim, dizer que, claro, precisamos continuar a conversar sobre isso. Eu acho que isso é só um começo. Hoje foi só, eu acho que é uma pincelada, maestro. Continue e faça assim. Eu acho que tem que ter bate-papo. Tem um monte de artista que eu vi aqui desfilando no chat que tem muita coisa para falar, muita coisa para trocar, muita experiência para compartilhar. Então, precisamos, sim. E eu quero aproveitar, quando você citou várias coisas das artes, eu queria aproveitar para convidar as pessoas, porque amanhã a gente tem um sarau de cenas em casa, às 7h30, lá na Companhia em Cena, para você parar. E nesse processo todo a gente precisa continuar. E eu quero agradecer a você pela oportunidade. E assim, estamos juntos, estamos aí para trabalhar. E você tem um lugar cativo também no meu coração, você sabe disso, maestro Edson. Eu agradeço muito o convite, foi uma honra. E, gente, vocês que estavam aí, meus queridos atores, meus irmãos, no lugar de representante agora, assim, que a gente possa estar mais juntos, para que a gente possa ser uma voz, um coletivo de vozes, que a gente possa estar por nós, pela nossa arte, pela nossa cultura. Então, assim, obrigada, maestro, obrigada a vocês, obrigada a todo mundo. E amanhã a gente está junto. Aí, Tânia, um lindo final de semana. Que Deus abençoe a vida de todos nós e que tenhamos aí um lindo final de semana. Obrigado a todos, um grande beijo no coração. Fiquem na paz. Valeu, Tânia, meu bem. Obrigada. Valeu. Se cuidem. Tchau, tchau. Obrigada. Galera.